Olá, candidato Enem, tudo bem com você? Professor Job Guimarães aqui para mais um vídeo sobre redação do Enem. E nesse vídeo eu quero fazer algo diferente, mas com certeza muito especial. Eu quero analisar uma das 55 redações nota 1000 no Enem 2018. E essa redação é a redação do Lucas Phelps, este rapaz de uma inteligência admirável, já bastante reconhecido na internet e cujo reconhecimento com certeza merecido, porque ele tem se dedicado a ajudar muitos estudantes a também se prepararem para fazer uma boa redação no Enem. Então, meu objetivo aqui agora é mostrar o seguinte, como foi que o Lucas Phelps procedeu para pontuar bem em cada uma das competências da redação do Enem a ponto de alcançar a nota máxima. Como eu costumo dizer, quem estuda do jeito certo, e o Lucas Phelps estudou do jeito certo, com certeza, quem estudou do jeito certo ou alcança a nota 1000 ou então fica muito próximo dela. E se você gostar dessa análise, eu peço que você depois se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ajude a contribuir para que esse vídeo alcance outras pessoas, assim como você, que também se prepara para construir uma redação de excelência na próxima edição do Enem. Talvez, não sei se você conhece o Lucas Phelps, mas talvez você tenha visto ele já assim, sem cabelo, comemorando sua aprovação em várias universidades brasileiras, também americanas, ou quem sabe você tenha conhecido ele na internet já com um pouquinho mais de cabelo, Então eu tive que conhecer, meus alunos me indicaram o Lucas Phelps, eu fui atrás de informações para conhecer quem era o Lucas Phelps. Meus alunos perguntaram, professor, você já viu as dicas do Lucas Phelps? Já analisou a redação dele? Ainda não tinha feito isso, então estou fazendo aqui agora, especialmente para os meus alunos dos cursos presenciais, dos cursos online, que já comentaram comigo a respeito do Lucas Phelps, mas também para você, de um modo geral, que se prepara para fazer uma boa redação no Enem. Essa é a redação do Lucas Phelps, é claro que não dá para a gente analisar assim, então eu coloquei ela em parágrafos, eu destaquei cada parágrafo e eu vou agora projetar na sua tela e fazendo essa análise com você, parágrafo por parágrafo, competência por competência, para que você também perceba como ele acertou e possa também acertar ao fazer a sua redação, tá bom? Se você ainda não for um dos inscritos do nosso canal, eu peço também que se inscreva e mais uma vez insisto, peço humildemente que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder para que estas informações alcancem outras pessoas e assim nós tenhamos a possibilidade de ajudar outros estudantes a também se prepararem de maneira correta para construir uma redação de excelência para o próximo Enem. Vamos lá então, vamos analisar a redação do Lucas Phelps parágrafo por parágrafo. Muito bem, pessoal, aqui está, portanto, a redação do Lucas Phelps. Fiquem todos tranquilos, nós não vamos avaliar assim, eu sei que aqui está difícil para visualizar. Na verdade, eu destaquei parágrafo por parágrafo desta redação. Ainda assim, a leitura fica um pouco dificultada, mas não se preocupem porque eu copiei aqui em outro formato de letras todos os parágrafos separadamente para que nós possamos então fazer essa análise. Na verdade, eu não copiei, eu não digitei, eu apenas copiei essa redação já de uma descrição de um dos vídeos do próprio Lucas Phelps, em que ele mesmo teve todo o cuidado de digitalizar lá a sua redação, digitar na verdade a sua redação e oferecer para que outros estudantes possam avaliar, tá bom? Então assim, esse espelho de redação, o próprio Lucas Phelps disponibilizou o seu Drive, o seu Google Drive, com outros materiais. Foi assim que eu tive acesso ao espelho da redação do Lucas Phelps. Mas assim, o que vai nos importar nesse momento é exatamente esses slides aqui, quando eu coloco em cada slide cada um dos parágrafos da redação do Lucas Phelps. Aproveito para dizer para você, para elogiar assim, a extrema boa vontade deste jovem Lucas Phelps, que já conseguiu seus objetivos, mas agora não se furta de ajudar outras pessoas. Então, assim, eu parabenizo o Lucas Phelps pela decisão de ajudar outros estudantes e também aqui faço aqui agora a minha contribuição, analisando a redação do Lucas Phelps com um olhar agora de um professor de língua portuguesa de redação, um professor que tem experiência com a redação do Enem, para mostrar exatamente como ele procedeu e como você também deve proceder para construir a sua redação, ok? Faço uma ressalva aqui agora, que com certeza o Lucas Phelps também, se não fez, mas eu tenho certeza que fará em algum momento, acredito até que já tenha feito, não assisti todos os vídeos que ele divulgou,
Mas é o seguinte, você não deve copiar nada do que o Lucas Phelps utilizou, você deve aprender. Eu tenho certeza que a intenção do Lucas Phelps não é fazer com que você copie as estruturas sintáticas, os parágrafos, copie o repertório sociocultural por ele utilizado, mas que você aprenda as estratégias de como construir uma redação de excelência. Então você tem total competência e habilidade para fazer isso. Não copie redação de internet. Na verdade, eu recebo várias redações que são baseadas ou, na verdade, são adaptadas de outros padrões, outros modelos de redações oferecidos na internet. Isso não é legal. Os avaliadores conhecem estas redações pela insistência com que elas são utilizadas. E aí você, ao invés de ter uma redação boa, e pode até ser uma redação boa, mas ao invés de você causar uma impressão positiva, na verdade vai causar uma impressão negativa, porque você está demonstrando a incapacidade de criar o seu próprio texto, tá bom? Então, assim como o Lucas Phelps chegou no seu padrão de escrita, no seu modelo de escrita, nas suas estratégias de produção textual, você também pode chegar a essas estratégias. Então, aqui a minha ressalva a minha observação é: não copie, não utilize a própria redação do Lucas Phelps. Utilize apenas essa redação para aprender como fazer e construa suas próprias estratégias e você tem completa competência para fazer isso. Muito bem, feita essa ressalva que é muito importante, vamos aqui agora para a análise dos parágrafos da redação do Lucas Phelps. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de mudar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na estratégia de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção. Observa, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para você analisar o seguinte comigo. Olha, o Lucas Phelps vem até a linha 5, dá uma observada aqui, ele vem até a linha 5, tá, com uma referência, com um repertório sociocultural já pertinente ao tema, que é um tema ligado à internet, que é um tema que fala sobre a internet. Então, o repertório sociocultural que ele utilizou, quando viu esse tema, ele já mobilizou um repertório sociocultural pertinente. Ele vem até a linha 5 para criar esse ambiente para apresentar a sua opinião, para apresentar o problema e também para demonstrar a sua opinião. Então, para criar esse ambiente, ele já utilizou-se aqui, olha, de um repertório sociocultural que nós chamamos de pertinente, porque tem relação com o tema proposto pelo Enem. E aqui, a partir da linha 5, né, ele vai usar apropriadamente uma expressão, ok? Que vai mostrar completo domínio do repertório utilizado. Ele vai dizer assim, olha, fora da ficção, vamos analisar aqui nesse próximo parágrafo, né? Ele vai dizer que, olha, fora da ficção, então quer dizer, ele sabe, ele consegue mostrar para o seu avaliador, para o seu leitor, que agora ele vai sair do mundo, né, da ficção do livro, que ele está utilizando como contextualização da sua introdução, e vai agora apresentar o tema, problema que o Enem trouxe. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Bom, o que ele faz aqui? Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Veja bem, então aqui nessa parte final da introdução, ele apresenta a sua opinião e já vai, de alguma maneira, antecipando a argumentação que vai estar presente nos parágrafos de desenvolvimento. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo bastante especial. Eu acho muito bom quando os alunos fazem isso. Já na introdução desse texto, nós conseguimos ver a abordagem completa do tema. Veja bem, esse era um tema do Enem 2018, com uma frase temática bem longa,
e que dificultou muita gente. Nós temos, assim, dos últimos anos, o maior número de redações tangentes no Enem 2018, porque muita gente não entendeu o que era o controle de dados, não abordou, na verdade, o controle de dados dentro da sua redação e, por isso, tangenciaram a redação. Eu li redações tangentes, 440 pontos, que tirariam, se tivesse feito a abordagem completa do tema, 920. Então, olha só, vou mostrar para você aqui como é que o Lucas Phelps, já na introdução, deixa claro que ele vai fazer a abordagem completa do tema, que ele já menciona todos os elementos da frase temática. Então, veja bem, a frase temática é dividida, vamos lá, vamos dividir a frase temática da seguinte maneira: manipulação do comportamento do usuário, controle de dados e internet, tá bom? Então, veja bem, quando ele diz aqui, ó, mundo cibernético, ele já está mencionando um elemento da frase temática, que é a internet, é um sinônimo, mundo cibernético. Muito bem, depois ele traz aqui a palavra algoritmos, embora muitos não conheciam, né? E aí muitos alunos, infelizmente, não conheciam a palavra algoritmo, mas aqui o Lucas Phelps já usa a palavra algoritmo com propriedade, e isso aqui já é sinônimo para controle de dados. Então, mundo cibernético é sinônimo para internet, algoritmo é sinônimo para controle de dados, e ainda falta mencionar, não é, a manipulação do comportamento. Então, você tem aqui, olha, influência comportamental, que é a manipulação do comportamento. Então, já na introdução do texto do Lucas Phelps, a gente já tem todos os elementos da frase temática e sabe, e o avaliador vai dar sequência na leitura do texto, sabendo que se trata de uma redação que fez a abordagem completa do tema. Isso é muito bom, tá bom? Vamos então analisar os próximos parágrafos da redação do Lucas Phelps. Vamos lá, esse aqui é o segundo parágrafo, né, que eu destaquei aqui, mas nós vamos analisá-lo nesse próximo slide. Então, começa assim: em primeiro lugar, olha, muito bom, se você ainda não sabe, tem que entender que a redação do Enem exige de você coesão entre os parágrafos. Então, aqui o Lucas Phelps estabelece a sua coesão, né, entre os parágrafos. Ele prioriza uma ideia, né? Aqui ele usa um conectivo de prioridade, que é em primeiro lugar, e coloca a vírgula, que não é obrigatória, mas é esperada. A prática dos bons escritores é colocar essa vírgula depois do conectivo. Então, ele faz isso muito bem para já ir garantindo a coesão interparágrafo. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Verifique, então aqui esse parágrafo que é bem construído, dividido aqui em 3 períodos, né? O primeiro período vem até aqui, o Lucas Phelps constrói seu primeiro período até aqui, depois ele traz mais um repertório sociocultural, além de já ter usado o repertório sociocultural pertinente e produtivo na introdução, traz mais uma vez o repertório sociocultural aqui, que é uma menção ao filósofo, né, Zygmunt Bauman. E aí, muito interessante, ele não cai naquela opção, né, naquele uso excessivo, exagerado, né, que muita gente faz do conceito de modernidade líquida ali do Zygmunt Bauman. Então, assim, eu vi o próprio Lucas Phelps fazendo essa sugestão e eu vou endossar aqui agora, vou reforçar. Se você vai usar o Bauman na sua redação, procure um outro repertório, tá? Não fique mais naquele conceito cansativo, muito usual já, né? Excessivamente usado por muitos estudantes, que é o conceito ali de modernidade líquida, tá? Procure outro assim, olha só, ele mostrou que conhece o autor, conhece de alguma forma a obra do autor, porque não está copiando nada dos outros, não está simplesmente repetindo um repertório que muita gente usa. Ficou muito interessante, usou com propriedade, e mais uma vez o Lucas Phelps faz a retomada da obra de George Orwell, que é 1984, e isso demonstra completa autoridade, né? Completo domínio sobre o uso do repertório sociocultural lá da introdução do texto, tá bom?
Vamos lá então, a gente tem aqui agora o terceiro parágrafo, né? Vamos só voltar um pouquinho aqui, o segundo parágrafo. Você verifica aqui que ele começa na linha 9 e vai até a linha 14, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Apesar de não ser um parágrafo muito grande, né? Um parágrafo de 6 linhas, mas é bem construído. A gente pode verificar aqui que tem um período, né? 2 períodos aqui e 3 períodos. Ficou um parágrafo bem construído, apesar de ter sido um parágrafo apenas de 6 linhas. Vamos então para o terceiro parágrafo. Você observa que o Lucas Phelps já começa com um conectivo aqui que é de consequência, ele diz por conseguinte, vírgula. Aqui ele estabelece mais uma vez a coesão entre os parágrafos e também já demonstra a sua estratégia, demonstra que ele está cumprindo a sua estratégia argumentativa, né, que é de argumentar por causa e consequência. Então já verifica aqui agora que o Lucas Phelps está tratando de um conectivo de consequência para mostrar que esse parágrafo aqui agora vai apresentar uma consequência. A estratégia argumentativa dele é por causa e consequência, ok? Então, por conseguinte, presencia-se um forte poder, na verdade, vamos analisar aqui, não é? Por conseguinte, está aqui o conectivo, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série de televisão Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt, produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público, para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e, logo, facilmente atingível. Então, mais uma vez, um bom parágrafo, né, construído aqui. Em quantos períodos? Vamos lá ver. Um período aqui. Nós temos um outro período que vem aqui, é o segundo período, e mais um outro terceiro período que vai até o final. E também ele usa como repertório sociocultural uma referência à série, não é? Black Mirror, aqui, e também ainda a Escola de Frankfurt. Então, 2 repertórios, né, socioculturais utilizados neste parágrafo, e todos utilizados com propriedade, não são citações soltas, isoladas. Você que está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado com as listas de citações disponibilizadas na internet, encontradas na internet. São muitas citações fora de contexto, não deve ser feito assim, não deve ser usado dessa maneira. Observa aqui como o Lucas Phelps usa com propriedade tanto a referência que ele faz à série, também quanto a referência que ele faz à Escola de Frankfurt. Mais uma vez, um parágrafo bem construído, bem pontuado, dividido em 3 períodos, com repertório sociocultural, não é? Com coesão interna. Ele usa aqui um conectivo de exemplificação, por exemplo. Ele usa aqui um conectivo logo, que é de conclusão, tá bom? Então, assim, um texto muito bem construído. Ele usa mais uma expressão coesiva aqui, que é paralelamente. E agora a gente vai analisar aqui a proposta de intervenção da redação do Lucas Phelps, que começa na linha 22 e vai até a linha 29. O Lucas Phelps ainda deixou uma linhazinha aí, né? Sobrando, né? Então vamos lá ver a proposta de intervenção agora, procurando todos os elementos obrigatórios. Vamos lá. Portanto, observa, o Lucas Phelps cuidou em usar conectivo no início de todos os parágrafos, a contar ali a partir do segundo. O primeiro parágrafo não é obrigatório, tá? Mas no início do segundo você precisa colocar conectivo, no início do terceiro e no início do quarto parágrafo. E isso ele faz muito bem para garantir a coesão entre os parágrafos, a chamada coesão interparágrafo. Vamos lá então verificar a proposta de intervenção da redação do Lucas Phelps. É mister que o Estado, portanto, né? É mister que o Estado, olha, esse aqui é o agente, tá? É o agente da proposta de intervenção da redação do Lucas Phelps. O Estado é o agente. Tome providências para amenizar o quadro atual. Olha, esse tome providências já é uma ação. E para amenizar o quadro atual é um efeito, porque é algo futuro, é algo resultante da ação proposta. Só aqui a gente já tem uma proposta de intervenção pequena nesse primeiro período com 3 elementos. O Estado é o agente, tome providências é a ação e para amenizar o quadro atual é efeito. Agora vamos lá, a gente continua. Essa aqui ainda não é a proposta maior dele que lhe deu os 200 pontos, tá bom? Vamos lá. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, isso aqui já é um outro efeito, viu? Para a conscientização
da população brasileira a respeito do problema. Isso aqui é um efeito. Urge que o Ministério da Educação, olha aqui um agente, Ministério da Educação e Cultura, né, o MEC, crie, olha só, ele vai colocar agora a ação, já tem efeito e agente, 2 elementos. A ação dele é crie, e ele vai intercalar aqui um modo meio, ó, por meio de verbas governamentais. Isso aqui é o modo meio da proposta de intervenção do Lucas Phelps. Então, aqui é o modo meio, terceiro elemento. Agora a gente vai buscar lá o verbo crie e vai vir para cá, né? Crie o quê? Campanhas publicitárias nas redes sociais, ok? Isto aqui é ação. Então, vou repetir aqui nessa proposta do Lucas Phelps que está completa, né? Acho que essa que está completa. Vou terminar a análise. Então, você tem aqui, olha, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema é um efeito, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, é o agente, o por meio de verbos governamentais é o modo meio, o crie em campanhas publicitárias nas redes sociais é a ação, e olha só, este que introduz um detalhamento da ação proposta, né? Que detalhe o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas, vamos lá, e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Então, toda essa parte aqui, olha, que começa aqui neste que, é o detalhamento da ação proposta. Então, aqui ele já ganhou 200 pontos nessa proposta, tá? Ainda assim, ele continua aqui para fechar essa proposta. Olha, somente assim, eu sei que tudo que vai vir aqui agora é um efeito. Somente assim será possível, é mais um efeito, né, que serve para as 2 propostas apresentadas anteriormente. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país. E, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston, de 1994, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Muito bem, fechou aqui, você verificou que a segunda proposta de intervenção, que começa aqui, olha, no para, tá bem aqui nesse para, e que vai até aqui no submetido, está completa. A primeira proposta tem apenas 3 elementos, portanto é 120, mas a segunda proposta é completa, tem 5 elementos, eu contei para você, e está completa, portanto recebe 200 pontos. Mais uma vez, o Lucas Phelps faz uma referência, uma retomada do repertório sociocultural utilizado na introdução, não é, que é o livro do George Orwell, 1984, então ele retoma com propriedade esse repertório sociocultural. Se você verificar, ele usa os conectivos com propriedade, olha, somente assim, olha aqui o assim, nós temos aqui ainda o conectivo de soma, acho que em algum lugar, não sei se foi aqui que ele usou, eu vi um ademais em algum momento, não me lembro mais onde foi, que é um conectivo de soma, está aqui, pronto, achei, o ademais também. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, uma dica interessante, a coesão tem que ser tanto entre os parágrafos, como o Lucas Phelps fez no início do 2º, 3º e 4º parágrafo, quanto dentro dele. Se você for olhar a coesão desse texto, você vai encontrar realmente os elementos coesivos tanto entre os parágrafos quanto dentro dos parágrafos, de maneira diversificada, não há repetição das estruturas coesivas, nem dos elementos conectivos, nem dos grupos nominais, né? Não há repetição ali, erro de coesão referencial. Então, com relação à coesão, um texto muito bom, competência 4, 200 pontos, a competência 5, a proposta de intervenção está completa, 200 pontos, o texto é extremamente organizado, ele já prevê que vai trabalhar com uma relação de causa e consequência e cumpre isso no seu texto, portanto, um projeto de texto bem estratégico, bem executado. Isso é a competência 3, tá? A competência 2 é repertório sociocultural usado com propriedade, na verdade, fez 3 referências na sua redação, que configurou seu repertório sociocultural, toda a referência feita com propriedade, muito bem utilizada. A gramática muito boa, em dias a gramática, não há desvios de gramática no texto do Lucas Phelps, portanto, é realmente uma redação digna de nota 1000. Faço aqui uma advertência para você, ainda poderia ser, tá, que uma redação dessa, de repente, sofresse alguma acusação de alguma informação não desenvolvida em algum lugar e assim não recebesse nota 1000. Então, eu acho que a competência 3 é muito subjetiva e uma redação neste nível só poderia não receber a nota 1000 se realmente fosse mal avaliada. Por exemplo, olha, vou mostrar aqui um detalhe para você que está assistindo esse vídeo.
Um avaliador poderia muito bem, tá? Eu sei que seria muita maldade, mas ele poderia dizer o seguinte, olha, há uma referência aqui à escola de Frankfurt que não foi suficientemente desenvolvida. Então, o avaliador pode dizer assim, a competência 3, que avalia o projeto de texto e o desenvolvimento das ideias, há uma parte aqui que não está bem desenvolvida, que é a referência à escola de Frankfurt. Eu acho que seria exagero, mas isso é possível. Por isso que muitas redações não tiram nota 1000, porque o avaliador às vezes se apega a algum critério e em algum momento ele tira 40 pontos do aluno, e às vezes um dá 1000, o outro dá só 960, porque alguém tirou 40 pontos em algum lugar, mas assim, esse texto é realmente uma redação nota 1000. Eu só estou demonstrando que um ponto que poderia servir aqui, né, para algum avaliador se apegar e não dar nota 1000 para o Lucas Phelps. Que bom que isso não aconteceu, porque é um texto de altíssima qualidade, e eu quero agora que você use o ambiente de comentários, faça pergunta, né? Eu fiz uma análise, embora eu tenha me demorado um pouco, mas é uma análise ainda genérica. Se você quer que eu analise algum parágrafo em especial, alguma questão em especial, como repertório sociocultural, de repente você quer que eu analise mais uma vez a proposta, de repente você quer que eu analise aí o projeto de texto, né, ou a utilização dos elementos coesivos. Se você quiser, sugira aí nos comentários desse vídeo que eu posso gravar um outro vídeo analisando só um aspecto em especial da redação, ok? Muito bem, pessoal, então essa foi a minha análise, ou esta é a minha análise sobre a redação do Lucas Phelps. Usa aí o ambiente de comentários, faz pergunta, diga aí para mim se você não entendeu alguma parte que eu expliquei da minha análise. Também faça sugestões para os próximos vídeos. O que você gostaria de saber? Que dica você quer saber? Sobre organização textual, sobre projeto de texto, né, organização textual, sobre formação de repertório sociocultural, especificamente para a redação do Enem, sobre algum aspecto da coesão, do uso dos elementos coesivos, seja coesão intraparágrafo, interparágrafo, coesão referencial, coesão sequencial, construção de proposta de intervenção, enfim. Dê sua sugestão aí, qualquer informação, qualquer assunto, qualquer tema, qualquer questão sobre redação do Enem, se você quiser, e aí eu vou dar uma analisada aí no maior número de comentários, né, e ver aquilo que é prioritário, que é mais urgente, que houve mais interesse, e vou gravar os próximos vídeos. Peço também que você me acompanhe lá pelo Instagram, né? Às vezes eu gravo um vídeo resposta lá de envio direto para o candidato, para o aluno, para que ele possa então perceber ali onde é que ele está acertando, onde é que ele está errando. Me acompanhe também pelo Instagram, me acompanhe também pelo Facebook. Lá no Instagram é só procurar @Joab Guimarães, no Facebook @Prof. Joab Guimarães. Quaisquer dúvidas, usa aqui no ambiente de comentários que eu envio o link para você nos acompanhar também pelas outras redes sociais, Instagram, Facebook. Muito obrigado a todos, obrigado pelo compartilhamento, obrigado pelas inscrições. Façam aí suas sugestões de próximos vídeos. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Forte abraço.